Pronto, estamos gravando, então. Boa noite a todos, pessoal. Hoje é dia 13 de outubro de 2022 e nós teremos nossa primeira formação do Ministério de Pregação do Terço Filho de Maria, tá? E hoje teremos como convidado Valdomiro Zanin, que no caso é meu pai. E para o pessoal que está assistindo depois, aproveitem ao máximo, peguem um caderninho para poder anotar as coisinhas que vocês aprenderem hoje. E, acima de tudo, não só escutar, né? Mas, posteriormente, quando vocês tiverem a oportunidade de estar à frente, utilizarem das coisas que vocês aprenderem. De nada adianta só escutar e não pôr em prática. Amém? Então, inicialmente, a gente vai fazer uma oração, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem quiser pesquisar depois, essa oração é Santo Tomás de Aquino, para antes de começar a estudar, tá bom? Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois verdadeira fonte de luz e princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas das nossas mentes o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nascemos, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das criaturas e das crianças, tornai erudita a nossa língua e espalhai sobre nossos lábios a vossa bênção. Concedei-nos o discernimento para entendermos, a capacidade de retermos, a sutileza de relevarmos, a facilidade de aprendermos, a graça abundante de falarmos e de escrevermos. Ensinai-nos a começar, regei-nos a continuar e a perseverar, até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, eu vou trocar de cadeira aqui com meu pai. Agora, pode sentar. Deixa eu ligar a luz para ficar melhorzinho. Olá, pessoal, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Abra o microfone e dê boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. Boa A noite. gente vai partilhar algumas coisas. Durante o Ministério de Pregação que a gente participou, a gente aprendeu algumas maneiras de fazer pregação, principalmente porque quando você fala de pregação, você vai falar exatamente do que nós vamos pregar, nós católicos. Nós vamos pregar realmente a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso, como cristãos, né? Então, São Paulo já nos fala isso. A quem nós vamos pregar? A todos, enfim. Mas a pregação, ela exige que nós tomemos consciência do que? Primeiramente, do verbo, a palavra. No início do livro do Gênesis, nós já vemos que a palavra era Deus, Deus era a palavra, Deus era o verbo. E Deus começou ali já na criação, faça-se o firmamento, faça-se as plantações, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se tudo. E ele foi falando para que se fizesse isso. Então ele foi usando a autoridade dele, mas usando o verbo fazer. Faça-se. E a cada coisa que ele fazia, a cada dia que passava, no Gênesis, vocês vão ver no começo, não vou citar, porque não vou falar sobre pegar a Bíblia, porque é longo, mas que depois vocês possam olhar. E ele, a cada dia que passava, ele dizia que ele via que tudo era bom, que era bom aquilo que ele tinha feito. E quando chegou no sexto dia, que ele foi fazer realmente a cada um de nós, que no caso somos nós, ele viu que era muito bom. Que quando ele fez o homem à imagem e semelhança dele, fez a mulher, ele viu que era muito bom.
E eu trago aqui comigo uma experiência que para vocês também podem usar um dia na pregação, porque muitas vezes nós trazemos para nós que nós não temos nada de bom na vida. Às vezes, quando a gente canta, eu canto aquele canto, a gente faz parte do Ministério de Música também, né? Aquele canto, renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que existe em mim, né, precisa ser mudado. Não, não é tudo que precisa ser mudado, não, porque senão Deus teria nos criado totalmente errado, né? Então, claro, é uma interpretação da música, talvez. Mas, quando Deus fez o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Um dia, no Ministério de Pregação, mas eu estava na música, na penitenciária, e no pastoral carcerária, e o pregador disse o seguinte: nós estávamos umas 80 pessoas, mais ou menos, dos detentos, e ele disse assim: quem é bom, levanta a mão, e levanta o braço. Ninguém levantou, né, na penitenciária, ninguém levantou. Mas eu que estava na música, eu peguei e levantei o braço, né? Levantei o braço, aí o pregador, aí todo mundo que estava na frente olhou justamente para mim, o pregador percebeu que eu tinha levantado o braço, né? Levantado o braço. E aí ele, pô, Valdomiro, você é bom. Ele falou assim. Daí eu falei assim, não, mas claro que eu sou bom. Pois Deus falou lá no Gênesis que quando ele criou o homem, a mulher, ele viu que era muito bom. Então eu, ao menos, posso não ser muito bom, mas eu sou bom. Então, e daí eu comecei a ilustrar para ele que quando a gente usa a palavra de Deus, o que a palavra nos diz, ela nos diz a verdade. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Então, se a palavra me diz que Deus fez quando fez o homem, que viu que era muito bom, então eu falei para eles daí naquele momento, e até eu pedi para eles, e agora, vocês acham que Deus criou vocês ruins? Quando Deus escolheu vocês para nascer no meio de tantos milhões de outras pessoas que poderiam ter nascido no lugar de vocês? Daí eles começaram a concordar comigo que eles eram bons também, que eles tinham nascido bons, e que o fato do dia a dia deles, da vida e da educação que eles tiveram, do meio onde eles viveram, ou a situação familiar que eles passaram, eles se tornaram ruins, talvez, ali, aqueles atos que eles tiveram, que eles fizeram, que eles estavam na cadeia, ali na penitenciária, fez com que eles se sentissem ruins, mas eles eram bons. E daí, depois que eu coloquei tudo e coloquei alguns trechos da palavra de Deus que se referia a isso, a essa bondade, a esse amor de Deus que criou tudo maravilhoso, aí todo mundo concordou. Aí eu pedi, quem se acha bom aqui, quem acha que Deus te fez bom, levanta o braço. Todo mundo levantou o braço, todo mundo, até a pessoa que estava pregando. Eu falei, que bom que vocês levantaram o braço, porque vocês estão concordando com aquilo que a palavra de Deus diz. E não adianta eu dizer alguma coisa se eu sou o oposto à palavra de Deus. Eu digo uma coisa que não vai de encontro à palavra, mas sim contra a palavra de Deus. E o Emmanuel pediu para eu falar realmente sobre o verbo, né? O verbo. São João também inicia, se nós vemos os evangelhos escritos, não um evangelho só, né? São escritos por 4 evangelistas, mas é um evangelho, porque o evangelho significa a boa nova, e a boa nova é Jesus. A boa nova para nós é Jesus. Não existe 4 evangelho, existe um evangelho só. Existe 4 evangelistas, aí é diferente. Se nós vermos aí, Mateus, Marcos e Lucas escrevem de uma forma que várias passagens são iguais, idênticas. Né? Sinóticos. Sinóticos, aí diz o Emmanuel, tá certo? Exatamente. Mas São João, não, São João escreve diferente. Aí ele começa o quê? Ele começa do verbo. No início era o verbo. Ele começa a falar do verbo. E o verbo é a palavra. Exatamente o que nós usamos para pregar é a palavra de Deus, é o verbo. E daí ele vai falar que no princípio era o verbo, e depois ele vai continuando falando sobre isso. E ele vai falar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós rezamos isso. E qual foi o verbo? A própria palavra. Deus se fez, a própria palavra se fez homem e veio até nós. E no início também, lá, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher, e nós podemos ver que lá já fala, quando ele criou
vimos, ele fala, eu esqueci, me fugiu a palavra agora, mas ele cita assim, ele não cita no plural, no singular, mas ele cita no plural, né? ele cita no plural, ele cita no plural, né? Vimos, nós fazemos, nós realizamos. Então, tem uma palavra lá, me fugiu agora, né? Mas que ele cita no plural. Então, quer dizer que já eram 3 lá. Jesus já estava lá, o Espírito Santo já estava lá. Mas uma das coisas muito importantes, eu percebi um dia, um padre me disse para mim que ele estava pregando vários retiros para casais e para as pessoas, sobre um livro que significa, vocês quiserem anotar e depois vocês podem olhar, é esse livro aqui, ó, A Mística do Instante. A Mística do Instante. Ele é escrito por um português, na realidade, José Tolentino de Mendonça. Ele é um dos conselheiros do Papa Francisco, um dos que assessora o Papa Francisco em todas as suas situações, né? De escrever e tal. Ele já escreveu vários livros. E ele escreveu A Mística do Instante porque em todas as pregações, ou em todos os momentos de Jesus, Jesus usava assim, não só Jesus, como no Antigo Testamento também, Jesus usava os sentidos nossos, os nossos sentidos, né? Usava o tato, usava o paladar, usava o olfato, usava a audição, usava a visão. E ele se referia a isso. Então, quando nós também formos pregar, que a gente preste atenção nessas frases pequenas, muitas vezes, que Jesus tocava e que é muito importante. O sentido, a gente dá sentido aos sentidos que Deus colocou em nós e que nos faz com que percebamos as coisas que Deus fez e a bondade de Deus, principalmente, né? Claro que a gente vai pensar a visão. Não. Se nós olharmos os 2 primeiros sentidos mais usados, quando nós éramos crianças, quando nós estávamos na barriga ainda da nossa mamãe, o primeiro sentido que nós usamos foi, na realidade, o tato e o paladar, os 2 primeiros. Porque a gente não tinha visão, não tinha audição, começou depois, nos 3 meses, 4 meses, começou a ouvir, mas primeiramente foi realmente o tato. O tato. O tato para a criança e o paladar também. Se nós vemos que a criança, logo, a primeira coisa, antes de ver, ela já começa a chupar o dedinho dela, né? A necessidade de sentir o paladar ali. Então, já é o sentido indo se desenvolvendo a cada dia. E Jesus usava muito esses sentidos nas pregações dele. Usava e colocava em prática. Assim como ele diz, por exemplo, vamos lá, eu vou ler aqui o tato, né? Olha, o tato, na realidade, como eu vi aqui, eles são os olhos da pele. Agora, nessa parte, né? O meu pai, ele vai de um por um dos sentidos, mostrando, assim, como que os sentidos estão empregados na palavra de Deus, entendeu? Os 5 sentidos, para quem não entendeu. Sim. Os 5 sentidos que nós temos, né? Exatamente, não precisa também, né? Que na realidade é o tato, o paladar, né? O olfato, a visão e a audição. E todos nós desenvolvemos isso. Claro que depois podemos falar, mas a fala é um sentido? Não, a fala não é um sentido, né? A fala é uma execução. Então, buscamos a Deus sem o tocar. Aqui ele escreve, né? Sem o tocar, sem ver, acreditamos nele, experimentar, escutamos sua voz, sem verdadeiramente o ouvir. Porque nós escutamos as pregações através da palavra. São Paulo nos fala pregar. Nós escutamos a voz de Deus. E a mesma coisa em silêncio também. Muitas vezes, em oração, nós podemos escutar a voz de Deus. E é o tato de Deus em nossas vidas, é o tocar de Deus em nossas vidas, sem nós podermos ver Ele. Não é verdade? Assim como ouvir também. Então, aí estão os sentidos. No livro de Jeremias, Deus fala uma coisa, fala para ele. Você pega Jeremias, quando ele queria falar da palavra dele, ele queria ensinar Jeremias como é que Jeremias ia pregar ou ia falar para o povo de Israel. Ele falou assim, você desce lá à casa, eu posso até citar aqui, está em Jeremias 18, 2, você desce à casa do
do oleiro é aquele que faz o pote, né? Faz o pote de barro, faz os vasos bonito e fica, ele tem o torno que ele vai mexendo com o pé e vai mexendo o barro e vai tateando o barro. Ali o tato dele, por isso Jeremias já usava isso. Então ele viu como Deus moldou ou como Deus quer moldar a cada um de nós. Então na pregação ele falou para Jeremias ir lá olhar como que o oleiro trabalhava, porque Jeremias ia olhar o oleiro trabalhar para depois ele perceber como Deus trabalhava no ser humano. Mas ele pediu uma coisa que é corriqueira até para eles naquela época, né? Hoje, para nós, quase ninguém faz pote, faz vaso, já é uma tecnologia muito mais avançada. Mas ele pediu para que Jeremias fosse lá. E Jeremias desceu lá e viu como que o oleiro trabalhava o pote de barro. Ia tateando, tateando, com o tato, com a mão, ajeitando, e às vezes o barro quebrava, o pote quebrava, ele amassava o barro de novo e trazia e fazia novamente. Então, daí Deus usou essa forma, essa maneira de falar para Jeremias, ó, eu quero fazer com o meu povo isso. Porque lá no Gênesis nós vemos que Deus fez o homem do barro também. Então, aí Deus vem falar para Jeremias dessa forma, né? No tato. Olha como o homem, como o oleiro tateia o pote, tateia o barro e faz o barro para você falar da palavra de Deus também, né? Então, Deus usa das pequenas coisas e dessas formas para nos falar. Então, na pregação, quando nós formos fazer a pregação, também que nós prestemos atenção muito nesses fatos corriqueiros, até do dia a dia teu, da sua vida, do que você passou, do que acontece na sua vida, para você exemplificar e ver como Deus fala para nós através dessas coisas. Nós vemos que o tato, por exemplo, nós vemos Jesus, agora vamos entrar já no Jesus, não no Antigo Testamento, como falei de mim. Mas Jesus, por exemplo, vamos imaginar agora, nós, hoje nessa semana, na semana passada, no domingo passado, se você foi à missa, você percebeu que falava da cura dos leprosos. Jesus tinha curado 10 leprosos. E também, lá no Antigo Testamento, houve a cura de Naamã. Naamã, o sírio. O sírio, na realidade, ele era um general sírio, né? Que estava fazendo uma excursão por Israel. E daí ficou sabendo que ali tinha um homem santo, que era Eliseu, e ele foi até Eliseu. Mas ele teve que obedecer. Aí está o verbo também. Vejam, presta atenção quando nós formos fazer pregação. Naamã chegou na casa de Eliseu e Eliseu não atendeu ele. Eliseu mandou um criado dele, um que estava ajudando ele. Falou, vai lá, fala para o Naamã que vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, ele vai ser curado. E Naamã queria ver o profeta, não viu o profeta, assim como nós também não vemos Deus, mas Deus fala conosco. Não viu o profeta. E ele não quis obedecer o que Naamã pediu, o que Eliseu falou para o empregado falar para ele. Ele não quis obedecer, ele ficou triste. Ele falou, pô, lá na Síria tem outros rios muito melhores, e aqui eu tenho que mergulhar no Rio Jordão. Na realidade, o Rio Jordão, para quem conhece o Rio Jordão, ele nem é um rio quase, é um córrego quase, né? Ele é pequeno. Mas aí vem o seguinte, Naamã ia desistindo, mas outra pessoa que estava com Naamã insistiu para Naamã, falou assim, não, vai lá, o senhor já está aqui, pega e faça. Então, São Paulo já usa esse termo para nós. Quando nós formos pregar, ele fala assim, prega oportunamente e inoportunamente também. Por isso, é a nossa condição de cristãos, muitas vezes, nas pregações, muitas vezes nós vamos ser aceitos, mas muitas vezes nós não vamos ser aceitos. Não vamos ser aceitos. E aí Naamã pegou e fez. Ele obedeceu a obediência. Aí daí ele foi curado. Mas ele mergulhou 7 vezes. É uma coisa, se nós olharmos, é algo. Mas é tão importante, se você for colocar isso um dia, fazer uma pregação, essas histórias que tem no Antigo Testamento, a mesma história de Eliseu, a história de Eliseu é fantástica. Ele matou todos os bois dele, fez um churrasco, deu para os funcionários dele, queimou a canga dos bois,
né? Que ele não quis mais, porque ele foi chamado para ser profeta, ele abandonou tudo e foi ser profeta realmente. Então, existe de cada um de nós, muitas vezes, a renúncia também, né? A renúncia daquilo que nós somos para pregar. Mas vamos em frente, né? E aí tem outras passagens, como o Tato, por exemplo, de Jesus, tem outro leproso. O leproso chegou para Jesus e falou: se queres, pode curar-me. E Jesus pegou, sim, Jesus pegou e tocou nele. Tocou nele. E era proibido tocar no leproso, porque se tocasse ia ficar impuro também. Por isso que Jesus, contra as leis dos fariseus, lá, dos doutores da lei, não se dava com eles. Os doutores não gostavam porque eles tinham as leis, as emendas dele que tivessem feito na lei de Deus, tantas emendas que fizeram igual na nossa Constituição. E daí, o que acontecia? Eles executavam, faziam de uma forma, e Jesus veio contradizendo todos eles, né? Tudo aquilo, porque Jesus falava que queria misericórdia, e ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Como ele falou na casa de Mateus. E tem também outra parte do tato também, que a gente pode ver, a importância do tato, é a mulher pecadora que chega até Jesus, e ela começa a chorar nos pés de Jesus. Começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos os pés de Jesus, né? Ó, a Vitória, estou vendo o cabelo da Vitória grande aí, né? Bonito o teu cabelo, Vitória. Legal, né? Eu também quero dar. A Maiara também, né? Bonito. Aqui em cima também. A Evelyn, né? Todos os cabelos compridos, né? Então, vocês imaginam vocês ali, abaixados aos pés de Jesus, chorando e enxugando. Claro, o cabelo não enxuga nada, né? Se a gente olhar, o cabelo não enxuga, mas era o carinho que a mulher tinha com Jesus e queria expressar esse carinho, que estava fazendo isso aí. Então, essa ação, essa colocação, essa ação dessa mulher, era aí, percebia o tato da mulher em Jesus, né? O tocar, enfim. E o próprio dono da casa, ele pensou, mas Jesus conhece os pensamentos, ele pensou, continua. Ele pensou que Jesus não conhecia aquela mulher pecadora, né? E imaginou com ele, se ele soubesse quem é que estava tocando ele, ia repreender essa mulher. Mas não, Jesus daí falou para ele que sabia, né? E que ela estava fazendo um ato que ele não fez. Então, o verbo, para nós, por exemplo, na pregação, o verbo exige uma ação. Todo verbo é ação. E toda pregação, por exemplo, por isso que eu falo, você tem que demonstrar ação. Uma ação o quê? Dentro da pregação, porque muitos pregadores que eu vejo, às vezes, lê um texto bíblico, mas não prega nada sobre aquele texto bíblico. Então, não tem nada, por que você leu aquele texto? Então, se você não desenvolveu aquele texto, igual nós desenvolvemos um texto, uma redação que nós vamos fazer, uma explanação de alguma coisa. Se nós lemos o texto, a gente precisa desenvolver aquele texto em cima dos verbos, em cima das palavras que estão ali. Aí nós vemos também, vamos ver outra pessoa, Tomé. Você sabe o que Tomé fez, né? Tomé, ele falou assim, se eu não ver, aí já usou a visão, depois eu vou falar um pouco da visão também, né? Se eu não ver, ou se eu não tocar nas feridas, nos pregos, nos buracos do prego, no lado de Jesus, eu não acredito. Então, na pregação, quando você for fazer a pregação também, um dia, você pode fazer para a pessoa, mas toque um no outro. Toque um no outro, sinta o toque da pessoa. Era isso que o Tomé queria fazer com Jesus. Então, você usa uma dinâmica, uma maneira de ser, para ir quebrando muitas vezes, para a pregação não ficar cansativa, muitas vezes, né? E vai usando aquilo que está no texto, e as pessoas vão interagindo também, e elas vão se sentindo bem. Na verdade, Manuel? Sim. Né? Tá bom? Tá bom? Quero lembrar de outra passagem aqui também, a da pessoa, da mulher tinha hemorragia, né? Que toca o manto de Jesus. Assim, dele para assim na hora e pelo toque percebe. Né? E ela tocou, tá aqui o texto aqui, né? Mas ela tocou apenas o manto, ela nem tocou em Jesus. Mas aí que está o verdadeiro toque. Foi um toque de
fé. A fé também toca. Né? Por isso que ele fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, transportarão montanhas ou árvores. Então, essa é uma verdade. E daí Jesus, no meio de todo mundo tocando ele percebeu o toque. Mas esse toque também é para nós. Por isso que um dia na pregação, quando você estiver fazendo essa pregação, você pode falar, é você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, é você que pode tocar o coração de Jesus apenas com a fé. Ela tocou no manto, ela não tocou propriamente em Jesus. Mas Jesus percebeu que muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas ele percebeu um toque, porque era o toque da fé daquela mulher. Maravilhosa. Então, e ela foi curada. A tua fé te curou. A tua fé te curou. E Jesus, muitos toques, fez muitas pessoas, né, foram tocadas por Jesus. Vamos falar um pouquinho? Beleza. Agora, troca de lugar comigo. Falta 6 minutos aqui. Então, eu vou fechar o link. Vou abrir o outro link, porque daí dá continuidade, tá bom? A segunda parte aqui da formação, beleza, gente? Só deixa eu pausar aqui.